Você vai ver nessa edição um programa especial com a retrospectiva dos principais acontecimentos do Sindicato da Alimentação em 2014. Boa noite! Ao longo de nossa trajetória, sempre tivemos como prioridade a defesa dos direitos da categoria e o fortalecimento das lutas sociais. Mais um ano se passou e novamente reafirmamos o nosso compromisso com o trabalhador. O presidente do Sindicato da Alimentação, Laird Matos, fala das conquistas dos trabalhadores da alimentação no ano de 2014. Nosso sindicato faz uma avaliação bastante positiva do nosso desempenho no ano de 2014. O ano para nós iniciou para valer no mês de março, quando nós lançamos a nossa campanha salarial. A campanha salarial é a atividade mais importante que o sindicato sempre tem no ano, porque na campanha salarial é que, com o seu sucesso ou não, é que irá definir os números dos salários, dos pisos, dos índices de reajuste e das melhorias em geral nos dissídios, nos acordos coletivos dos trabalhadores da nossa categoria. Portanto, o lançamento da campanha salarial sempre é um momento bastante esperado, e foi no mês de março que nós realizamos o lançamento da nossa campanha salarial, com a realização não só da nossa campanha salarial, daqui do nosso sindicato, mas de boa parte dos sindicatos da alimentação do Estado do Rio Grande do Sul, de todos os sindicatos que são representados pela nossa confederação. Então, no dia 15 de março, nós realizamos o torneio Integração, do qual participaram 7 sindicatos aqui na nossa cidade, do torneio de futebol de salão e futebol de 7, que foi concomitante ao lançamento da campanha salarial. Então, foram 7 sindicatos que participaram desse evento, mais de 400 pessoas estiveram envolvidas, seja participando diretamente dos jogos de futebol que aconteceram, seja participando do lançamento da campanha salarial. Em seguida, tiveram os desdobramentos da campanha salarial, com várias atividades na frente das empresas. Começamos a campanha salarial na indústria do arroz, e foi na indústria do arroz que fechamos a primeira convenção, o primeiro dissídio coletivo foi na indústria do arroz, onde conseguimos um bom aumento salarial para os trabalhadores, aumentos que variaram de 8,5% até 15%, para os que ganham mais tiveram um reajuste maior, que tiveram aumento por volta de 15%, e o menor reajuste que teve, que é para aqueles que ganham salários mais elevados, foi de 9%, que foi dar quase 3% de aumento real. Quem teve o menor reajuste teve quase 3% de aumento real, e aqueles que tiveram maior reajuste chegou a passar de 8% o aumento real. Então, iniciamos com sucesso a campanha salarial no fechamento dos primeiros dissídios, e depois nas demais categorias, como conservas, padarias, frigoríficos, indústria do óleo, indústria de bebidas. Em todos eles nós fechamos acordos coletivos com aumentos reais bem acima da média do que aconteceu nas demais negociações no Estado e fora do Estado. No mês de setembro nós tivemos a eleição aqui no sindicato, e a eleição teve chapa única, apenas uma chapa se inscreveu para concorrer à eleição. A participação da categoria foi muito alta, e a votação também na chapa única ultrapassou 90% de aprovação daqueles trabalhadores que votaram na única chapa na eleição do nosso sindicato. O resultado das eleições gerais para o governo federal, nós consideramos que ele foi positivo para os trabalhadores, porque significa uma continuidade do projeto político que temos no país até agora, e que resultou numa diminuição muito grande do desemprego no nosso país, que fortaleceu os sindicatos, levou a uma condição mais favorável para os sindicatos nas suas campanhas salariais, nas suas disputas com o patrão, porque com a diminuição do desemprego há melhores condições para os sindicatos levarem à frente avanços para os trabalhadores. Então, nós tínhamos temor de que a eleição de outubro, as eleições gerais de outubro, pudesse levar ao retrocesso, o que felizmente
não aconteceu. E no mês de novembro nós tivemos o encerramento do campeonato de futebol de salão, que já está se tornando tradicional aqui no sindicato, é a 4ª edição. Tivemos a participação de 32 equipes em 3 modalidades, né? Foram centenas de trabalhadores, ultrapassou a 500 trabalhadores que participaram do nosso campeonato de futebol de salão. Então, no mês de novembro foi encerrado esse campeonato que tinha começado lá no mês de junho. Então, houve grande participação dos trabalhadores, né, e nós, então, encerramos esse ano de 2014 fazendo uma avaliação bastante positiva, porque nós conseguimos bons aumentos salariais para os trabalhadores, porque nós conseguimos levar a nossa categoria também o esporte, né, tivemos, como disse, a participação de muita gente. E tivemos um trabalho, talvez esse foi o melhor ano no que diz respeito à fiscalização das condições de trabalho. Nós tivemos avanços consideráveis, né, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, avanços consideráveis no que diz respeito à segurança no trabalho, né, a diminuição, a combate ao acidente do trabalho, ao combate à doença do trabalho. Com a nossa atuação, durante todo o decorrer do ano, começou em janeiro e veio a dezembro, né, o trabalho de visitação às empresas para que lá fossem verificadas as condições de trabalho e exigidas modificações para que diminuísse o risco e diminuísse o desconforto dos trabalhadores. Então, nessa área da saúde e da segurança, na nossa avaliação, foi a área que nós mais avançamos no ano de 2014. Em abril de 2014, o presidente do Sindicato da Alimentação, Lair de Matos, entrevistou o senador Paulo Paim. Com origem sindical, o senador do Partido dos Trabalhadores falou sobre a importância da luta operária e dos avanços sociais nos últimos 5 anos. Senador Paulo Paim, o senhor é de origem sindical. Desse ponto de vista, como o senhor avalia os últimos governos no nosso país? É inegável que o nosso país era um antes do presidente Lula e é outro hoje. É só ver o salário mínimo, que sai de $60, vai para quase 350. É só ver o número de universidades, que nós mais do que quadruplicamos. É só ver o número de escolas técnicas, que nós multiplicamos quase por 10 o número de alunos em escolas técnicas. É ver o índice inflacionário, ver os programas sociais, como Bolsa Família, como Bolsa Escola, como ProUni. Tivemos avanços. Claro que não está tudo resolvido, né? Por exemplo, eu mesmo brigo muito ainda e continuo peleando para a questão do fim do fator previdenciário. Não consegui resolver isso ainda, mas vou continuar tensionando até que o nosso governo resolva a política para os aposentados, algumas outras questões, como do mundo sindical mesmo, né? Como, por exemplo, o interdito proibitório, que nós não conseguimos resolver ainda, querem proibir os trabalhadores de circular nas áreas em que eles estão protestando. Eu com isso mostro que não é que é tudo maravilha. Fizemos muito, mas temos muito por fazer ainda para os trabalhadores e para todo o povo brasileiro. Essas iniciativas o senhor destacou do Poder Executivo, principalmente. No Poder Legislativo nós também tivemos avanços, nova legislação, a questão da empregada doméstica. Então, no Poder Legislativo, Congresso Nacional, o que o senhor destacaria como avanços e também o que o senhor destacaria que gostaria que tivesse avançado em termos de legislação e que não avançou? É inegável. Por exemplo, o Estatuto do Idoso. O projeto de nossa autoria é lei hoje a nível nacional, avançou, foi construído lá dentro por, inclusive, iniciativa minha. O Estatuto de Igualdade Racial para combater o preconceito é lei, iniciativa minha, ambos sancionados pelo presidente Lula. A política do salário mínimo também, ela passou por dentro do Congresso Nacional, para um amplo debate a nível nacional, é lei. O reconhecimento das centrais sindicais, eu fui relator da matéria, reconhecemos as centrais sindicais, que foi também um avanço por dentro do Legislativo. Claro que as empregadas domésticas também é um avanço de uma construção coletiva naquela casa, né? O fim do voto secreto foi lá no Legislativo, uma bandeira minha de mais de 30 anos,
que nós acabamos com essa história de deputado e senador dizer uma coisa e fazer outra, porque o voto ainda era secreto. Agora não tem mais voto secreto. A lei da ficha limpa também foi um avanço, uma iniciativa do parlamento com apoio da população brasileira. Enfim, tivemos avanços sim, mas temos que avançar mais. Como eu dizia antes, o fator, por exemplo, o fator é uma lei maldita, eu diria, que ela confisca metade do salário do trabalhador no ato da aposentadoria dele. O Executivo, Legislativo e Judiciário não tem fator, e o teto é 30 mil, e o trabalhador, que o teto é 4.200, ainda corta pela metade. Em vez de aposentar com 2.000, vai se aposentar com 1.000. Isso é algo grave, lamentável, e que eu estou trabalhando muito para alterar. Temos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados, como aqui foi dito, da área pública e da área privada, que crescesse pelo menos com o crescimento da massa salarial, já que não querem vincular o PIB. São questões que nós temos que fazer um bom combate, um bom debate e exigir a aprovação do parlamento, por exemplo, como a reforma política, a reforma tributária, que ainda temos que avançar, e isso não aconteceu. Nós ouvimos o metalúrgico Paulo Paim, senador pelo Partido dos Trabalhadores. Futebol, carnaval e cultura negra. Temas muito presentes na história de Pelotas. Em 2014, o programa Nossa Luta também fez uma entrevista exclusiva com o pesquisador e sambista Jarbas Lázari. O termo samba é um termo polissêmico. Geralmente as pessoas referem como um gênero musical. O gênero musical surge na década de 20, 30, ele se consolida como tal, a partir do Rio de Janeiro, mas há uma cultura popular, tanto que tem vários pesquisadores que colocam que ao gênero musical samba, a instituição Escola de Samba, que surge a deixar falar no final da década de 20, a primeira no Rio de Janeiro, e a cultura da roda de samba. Se a gente falar dessa cultura da roda de samba, essas práticas de dança, de musicalidade, têm realmente a ver com sambas e batuques, nos remetem à África Banto, a África Central. E aí a referência, para a gente ter uma ideia em termos do mundo atual, Angola. Então aí vem a grande parte, mais de 60% dos escravos africanos para o Brasil. E aí vai ser o centro desse processo que tem a ver com os batuques e sambas rurais. E alguns desses batuques e sambas rurais vão fazer parte dessa alquimia, dessas misturas que resultam no samba moderno urbano, o gênero musical, a dança, como os padrões que a gente mais ou menos tem ideia hoje. Mas no caso do samba de Pelotas, as escolas de samba, é interessante a gente realçar a característica da bateria, o supapo, o tambor, que era uma característica, um andamento próprio das escolas de samba. Havia o sopro. Tudo isso dava uma sonoridade singular, cadenciada, diferente do que é hoje um padrão que se acelerou muito. Inclusive no Rio se acelerou muito as escolas de samba, o andamento delas no carnaval. E também essa cultura era ligada, por exemplo, a figuras como os engraxates, que faziam a batucada na Praça Coronel Pedro Osório e em outros locais. E isso é interessante porque se havia esse núcleo de engraxates que faziam batucada na lata de engraxar, havia, por outro lado, na cidade de São Paulo, também um núcleo de engraxates, que também faziam batucadas, mas iam além, porque havia a tiririca, havia a prática também desse samba com capoeiragem em São Paulo. Aqui havia só essa prática da batucada, alguns às vezes cantavam, mas geralmente era tirar o ritmo, né? Houve transformações que têm a ver com rompimento de geração. Na década de 70 a gente já tem movimentos negros de luta por direitos civis, que já vem dos anos 50, 60, que ressoam muito na questão da black music. Essa questão entra forte em Pelotas, tem uma história muito própria, importante na cidade, que tem até hoje uma memória relacionada a isso, festas que recuperam essa memória da negritude pelotense dos anos 70 e 80. Tem a questão da televisão, que traz todo um universo próprio, né? Ou seja, o funk, não o atual, mas aí vamos pegar um nome, Tony Tornado. Tem todo esse mundo, o próprio Jorge Ben, nesse jogo entre o samba, o funk, o blues. Tudo isso vai influenciando, vai haver transformações. Então, o avô sambista e o filho dele, que era sambista, o neto daquele avô, já talvez, provavelmente, não vai ser sambista, já nos anos 70 para 80. Alguns vão ser, outros não. Os anos 80 vai ter a onda do pagode romântico, que entra nos anos 90.
Aí vai ter a nova onda do funk no sentido atual, vai ter também a questão do hip hop, muito forte nas periferias, determinadas regiões de periferia de Pelotas. Então vai haver várias transformações. A escola de samba, que era um centro de cultura popular do samba, ela deixa de ser isso, ela perde esse fato de ser uma instituição da cultura popular do samba já no Rio, ela se torna muito menos isto, ela se torna cada vez mais merecedora de ser chamada no Rio de Janeiro e no Brasil em geral e em Pelotas também, ser chamada realmente pela sua prática de escola de carnaval, como eu digo. Então o samba vai viver nos bares, nos botecos, em festas de amigos, de familiares. Então nesse mundo de comunidade, que às vezes também tem integrantes do mundo das escolas de samba. Eu acho que a liberdade se manifesta também porque o samba, os sambas e batuques, no Brasil em geral, mas o samba enquanto cultura popular urbana, ele é um núcleo de uma memória que tem a ver com os escravos. Essa é a grande diferença do samba moderno urbano batucado, com manifestações como o Partido Alto, samba de terreiro, com relação por exemplo, ao próprio movimento hip hop, as manifestações do funk. Ele tem radicalmente, umbilicalmente relação com a memória dos escravos. Ele está relacionado com forma de religiosidade ao samba de caboclo. Ou seja, é um universo que é imediata essa relação. Essa relação não tem que ser construída porque ela já está no universo do samba, dessa cultura popular urbana. A africanidade, a memória dos pretos velhos, tudo isso tem a ver com essa cultura da roda de samba, com essas práticas de batuques, de batucadas. Então essa questão de resistência ou de afirmação da alegria diante do que foi a escravidão e toda essa memória no pós-escravidão, com todo o racismo que ocorre no período republicano, tudo isso se consubstancia na cultura do samba, com a intensidade nessas práticas, em especial quando eu me refiro ao samba de partido alto, ao samba de terreiro, as práticas do samba de roda. Tudo isso é intenso. Então tudo isso vai configurar uma poética, que eu chamo uma poética política, tecida onde na corporalidade, no canto, ou seja, na musicalidade, na dança, há uma manifestação política. A política não se restringe ao sentido formal, seja de uma manifestação eleitoral ou sindical. A política, como resistência dos escravos e dos seus descendentes, ela é muito marcada pela corporalidade. Olhar, reparar tudo em volta, sem a menor intenção de poesia. Girar os braços, respirar o ar fresco, lembrar dos parentes, lembrar da casa da gente, das irmãs, dos irmãos e dos pais da gente. Lembrar que eles estão longe e ter saudade deles. Lembrar da cidade onde se nasceu, com inocência e rir sozinho. Rir de coisas passadas, ter saudade da pureza. Lembrar de músicas, de bailes, de namoradas que a gente já teve. Lembrar de lugares que a gente já andou e de coisas que a gente já viu. Lembrar de viagens que a gente já fez e de amigos que ficaram longe. Lembrar dos amigos que estão próximos e das conversas com eles. Saber que a gente tem amigos de fato. Tirar uma folha de árvore e mastigando, sentir os ventos pelo rosto. Sentir o sol, gostar de ver as coisas todas. Gostar de estar ali, caminhando. Gostar de estar assim, esquecido. Gostar desse momento. Gostar dessa emoção tão cheia de riquezas íntimas. Pensar nos livros que a gente já leu, nas alegrias dos livros lidos. Pensar nas horas vagas, nas horas passadas lendo as poesias de Anto. Lembrar dos poetas e imaginar a vida deles muito triste. Imaginar a cara deles como de anjos. Pensar em Rimbaud, em sua fuga, na sua adolescência, nos seus cabelos cor de ouro, não ter ideia de voltar para casa. Lembrar que a gente, afinal de contas, está vivendo muito bem e é uma criatura até feliz. Ficar admirado. Descobrir que não nos falta nada. Dar um suspiro bom e de alívio. Olhar com ternura a criação e ver-se pago de tudo. Descobrir que, afinal de contas, não se possui nenhuma queixa e que se está sem nenhuma tristeza para dizer no momento. Lembrar que não sente fome e que os olhos estão perfeitos.
Para falar a verdade, sentir-se quite com a vida. Como é bom ter vindo de tão longe, estar agora caminhando, pensando e respirando no meio de pessoas desconhecidas. Como é bom achar o mundo esquisito por isso, muito esquisito mesmo, e depois sorrir levemente para ele, com seus mistérios. Que coisa maravilhosa exclamar, que mundo maravilhoso exclamar. Como tudo é tão belo e tão cheio de encantos, olhar para todos os lados, olhar para as coisas mais pequenas e descobrir em todas uma razão de beleza. Agradecer a Deus que a gente ainda não sabe amar direito, a harmonia que a gente sente, vê e ouve, a beleza que a gente vê saindo das rosas, a dor saindo das feridas, agradecer tanta coisa que a gente não pode acreditar que esteja acontecendo. Agradecemos a confiança de todos e todas durante o ano de 2014 e desejamos um ótimo Natal e um 2015 repleto de saúde e muita paz. Nós voltamos no ano que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá!